o segundo é mais ou menos a batida de o coração, né? Então, ou seja, tem a ver com a Terra e tem a ver com o ser humano. Isso é bacana, né? O tempo é uma energia, né? Porque não é algo físico, é algo que você sente, como o vento, né? O tempo é uma invenção humana. Foram os homens observando a natureza e vivendo em coletividade que criaram a ideia de tempo e passaram a se submeter àquilo que eles próprios criaram. O tempo é o que nos rege todos os dias para a gente fazer as coisas. Por que para algumas pessoas parece que o dia rende 24 horas e para outras você não consegue fazer nada? Chega no final do dia você não conseguiu fazer as suas atividades. Então o tempo, eu acredito eu hoje, tá, que nada mais é do que a forma de você gerir a sua vida, tanto profissional quanto pessoal, para você atingir seus objetivos. Nós temos um tempo da política, nós temos um tempo da ciência, nós temos um tempo da cultura, da moral, da religião e temos um tempo do direito. Um tempo que é produzido desde a maneira como se elaboram leis, que exigem uma certa temporalidade, desde os tempos procedimentais, o tempo do surgimento de um direito, o tempo da tradução desse direito para um processo judicial, o tempo da duração desse processo e os tempos que se seguem aos processos, por exemplo, as consequências das decisões, os efeitos das decisões no futuro. Então nós temos muitos tempos no direito e temos o direito como um dos tempos, dos muitos tempos da sociedade. Nós começamos a conceber e, portanto, a mensurar o tempo há muito tempo atrás. Quando nós começamos a viver em sociedade e quando começamos a nos preocupar com os ciclos da natureza. No entanto, quando isso estava ocorrendo, nós não dispunhamos de medidas da história, de cronologias, de contagem de anos, que fizessem sentido para aquelas realidades. Foi muito tempo depois de ter inventado o tempo que o homem começou a aplicar medidas como as que nós temos hoje. Para falar do tempo, a gente também precisa voltar ao Antigo Testamento. O judaísmo tem muita influência em relação ao cristianismo naquilo que é a concepção do tempo. Os gregos entendiam o tempo como um círculo, onde tudo se repete. Os judeus passam a entender o tempo como uma linha, no qual os acontecimentos são novidade porque Deus se faz presente. Aí está a grande diferença na concepção do tempo. Com isso, o grande marco para o cristianismo é o momento em que Deus entra na história com o nascimento de Jesus. E isso não só para o cristianismo, mas para todas as culturas e até mesmo para a contagem histórica, onde nós temos o antes de Cristo e o depois de Cristo. O tempo, né, que é a duração entre dois instantes, né, ele foi definido primeiro o dia, entre um meio-dia e outro meio-dia, e o ano, quando que o Sol volta de novo àquelas mesmas constelações, né? Esse caminho que o Sol faz entre as estrelas determina o ano. O caminho, o giro que a Terra faz em torno de si mesmo, dá esse movimento aparente das estrelas, determina um dia. Aí você pega o dia e divide em 24 partes iguais. Cada hora você divide em 60 partes, porque 60 é múltiplo de 2, de 3, de 4, de 5, de 6. Então é fácil você fazer um terço da hora, um quinto da hora, né? E você pega um minuto. Só depois que se definiu que 60 segundos, tempos mais curtos que um minuto. A primeira referência de atividade de serviço da hora foi em 1828, quando foi determinado para o Observatório Nacional fazer o controle dos cronômetros que eram utilizados na Armada Imperial. Tá? Então eram feitas calibrações, que a gente chama o termo atual, né, desses cronômetros, comparando com as observações astronômicas. Então essa começou essa primeira atividade. E daí o observatório disseminava a informação de hora. Uma forma de disseminar era através do balão da hora, né? Em determinado instante, o balão subia e determinava a hora. Por exemplo, meio-dia ele subia exatamente meio-dia e todas as pessoas se
acertava os seus relógios, né? Era uma maneira. Depois veio os sinais telegráficos e daí foi, né? Até os dias de hoje. Existem no mundo atual dezenas de calendários. Nós vivemos, então, muitos deles simultaneamente e nem sempre nos damos conta disso. O calendário dominante do mundo atual é aquele que foi inventado em 1582, chamado de calendário gregoriano. É um calendário de matriz católica, que foi uma pequena modificação feita lá no século XVI em relação ao calendário romano, especificamente o calendário juliano, que foi criado em 46 a.C. Então, hoje em dia, o calendário gregoriano, ele domina tudo, mas ele não é o único. Existem calendários judaico, muçulmano, muitos e muitos calendários chineses, muitos e muitos calendários indianos, calendários vividos pelos povos indígenas. Existem, repito, muitos calendários no mundo de hoje. E existem, inclusive, calendários que são atribuídos a pequenas coisas do nosso viver cotidiano. Por exemplo, calendários esportivos, calendários escolares, calendários cívicos. Então, nunca a humanidade viveu sob um único calendário. Nós continuamos a viver muitos calendários. Nesse tempo que é próprio nosso humano da contagem, Deus surge, aparece, intervém. É como se o eterno, que é Deus, entrasse no tempo. O tempo de Deus, que não é o tempo cronológico, por isso ele é eterno, é como se ele, em alguns momentos, participasse do nosso tempo, e esses momentos que ele intervém na nossa história, no nosso tempo, se tornam eternos também, porque eles não serão mais esquecidos. O sino é um sinal do tempo, né? E desde aí, o século V e mais precisamente no século VIII começou a se difundir o campanário. O campanário ia também marcando o tempo no dia. As horas principais das orações, os sinos tocavam para indicar aos fiéis que era o momento da oração. Além disso, funcionava também para sinalizar outras coisas, por exemplo, a presença do bispo naquela igreja ou algum dos fiéis que havia falecido, né? Aí tinha um tom mais fúnebre. Então, o sino, pelo seu som característico, dava para os fiéis essa noção de tempo, né? De uma forma simbólica através do som. A demarcação das horas partiu dessa ideia, né, daquilo que a igreja já tinha de, em determinados momentos, ter esse toque especial. E assim foram se difundindo, né, mecanicamente as horas, com, talvez muitos lembrem de antigamente, aqueles relógios de parede que tinham um som parecido com um sino que já alertava para algo, né? Então, houve essa contribuição a partir daquilo que a igreja já fazia nessa contagem da hora, dos momentos de se rezar. O que é um relógio? O relógio é a materialização de uma ideia de tempo. É uma materialização que permite, então, uma mensuração. Quem inventou os primeiros relógios? Ora, a humanidade conviveu com muitos e muitos relógios nesse sentido mais amplo. Mas os relógios mecânicos, eles foram inventados na Europa no final do século XIII. Por que na Europa e não em outros lugares? Os chineses já sabiam construir relógios mecânicos mais ou menos funcionais desde antes. Mas foram os europeus que passaram a precisar de relógios mais exatos, de relógios mecânicos. Por que isso aconteceu? Por dois motivos. Por motivos religiosos e econômicos. Isto é, a igreja estava exigindo uma nova disciplina,
uma disciplina de práticas, de cultos, de rezas, de celebrações ao longo do dia. Só que a Europa do século XIII, ela estava se expandindo comercialmente e os europeus estavam cada vez mais vivendo em cidades. E os ritmos de vida das cidades tendem a ser mais acelerados, mais apressados, mais intensos do que o ritmo de vida no campo. A Europa estava se urbanizando e cada vez mais as pessoas estavam precisando de subdivisões dentro do dia, assim como as práticas cristãs que estavam então também demandando uma disciplina maior das tarefas dentro de um mesmo dia. Um ferreiro, Peter Heineken, ele fazia fechadura e mecanismo de arma. Já era um artesão, um ferreiro de alto nível. E ele que iniciou a fabricação dos relógios. Então os relógios eles usavam para peso, que era peso por gravidade, para o funcionamento. Eles usavam pedras. Quer dizer, eles não eram ainda tão elaborados. Calculavam uma pedra e quem iniciou, quem fabricou o pêndulo do relógio, foi o Galileu Galilei. Veja, o Galileu Galilei, ele entrou na Catedral de Pisa, que ele morava em Pisa, e viu o lustre oscilando. E percebeu que o tempo de ida e volta era o mesmo, porque ele mediu na pulsação e aferiu que era o tempo isocrônico, levava o mesmo tempo de ida e de volta. Projetou um mecanismo com pêndulo, só que ele já estava muito velho, isso foi em 1570, por volta de 1570, e não conseguiu fazer. Quem concluiu foi seu filho Vicenzo, e um auxiliar. De lá para cá, houve uma grande modificação nos relógios, mas muito grande. Deixou de ser rude para ser sensível, algo gostoso de ter, de olhar e de escutar o tic-tac, a hora está passando. Muitas das medidas dependem do segundo, né? Então, por exemplo, quando a gente fala, por exemplo, watts, né? O que é watts? Kilowatts que a gente fala, né? Então, quantos kilowatts você gasta na sua casa de energia, né? Então, a medida é watts, e watts é potência dividida por segundo. Então, a ideia agora é usar uma medida mais precisa do segundo. Não é que o segundo vai mudar, o segundo não vai mudar, não. O que vai mudar é a precisão da medida. Então, a gente vai usar uma medida nova, usando as propriedades físicas do Césio e tudo mais, e guardar essa medida com a precisão. Isso tem uma implicação até para banco. Quando a gente faz uma transição bancária, né, tem que ter um selo do horário que você fez aquela transição bancária. E aí o minuto e o segundo faz a diferença, até porque você pode ganhar mais ou menos ou perder dinheiro dependendo do selo que foi feito o horário que foi feita aquela transação bancária. Então, é muito importante essa precisão na medida do segundo. Um impacto que vai ter na redefinição do segundo, uma das aplicações que o pessoal já está desenvolvendo é, por exemplo, na determinação da gravidade, né? E essa determinação impacta em relações comerciais, de peso, medidas, né? Tem muitos laboratórios que utilizam o G, né? Determinação. Então tem um grupo de pesquisa no AN, que é responsável pela determinação do gravímetro, que com certeza vai interagir bastante com a gente quando tiver a nova definição do segundo. Quando a gente faz cálculos, principalmente na astronomia, em que os números são muito grandes, né? Que as distâncias são muito grandes, se você tiver uma precisão boa, os seus cálculos estão mais, digamos assim, mais precisos, né? Você consegue fazer previsões mais acuradas, né? Então, quando a gente está com um problema hoje em dia, de medir energia escura e matéria escura no universo, quanto mais preciso, melhor, né? Porque a gente precisa medir, às vezes, coisas que estão lá na 30ª, 40ª casa decimal.
para poder ver mudanças, né, na distribuição da matéria no universo. Então é por isso que falam que pode mudar o nosso conhecimento do universo, porque a gente vai poder ver as coisas com tanta precisão que na hora que a gente faz as contas, faz uma diferença. Já está em andamento. A previsão é a redefinição ocorrer em 2030. Então, atualmente está se desenvolvendo padrões comerciais, tem que se aperfeiçoar o sistema de medidas, vai ter impacto em como nós vamos comparar um relógio com essa nova definição com um relógio que esteja nos Estados Unidos, ou na Alemanha, ou no Japão. Então, tem muita tecnologia a ser desenvolvida, muito crescimento, né? E isso vai chegar na população, né? Com certeza, com aplicações mais rápidas, né? De 1912, a hora era determinada pelo meridiano que passava pelas cidades, né? Cada cidade tinha uma hora determinada e você tinha diferenças. Por exemplo, como aqui no Rio de Janeiro era 12 horas, em Porto Alegre era 11 horas e 38 minutos, entendeu? Então você não tinha uma regulamentação, então cada cidade tinha uma hora e flutuava alguns minutos de acordo com a sua localidade, né? E qual foi um grande marco que incentivou a definição dos fusos horários? Foi uma tecnologia que surgiu, o transporte por trens. Porque antigamente você tinha uma pessoa numa carruagem, num cavalo, ele chegava na cidade e acertava a sua hora de acordo com o meridiano da cidade. Meio-dia acertava meio-dia, soltava a pino e acertava a hora. Tudo bem. Com o advento dos trens, você tinha trens saindo de uma cidade, chegando numa outra, qual a hora que você ia adotar? A da cidade que saiu, que vai chegar, a próxima? Então, utilizando o meridiano de Greenwich como referência, se definiu os vários fusos horários em torno do mundo, né? E os países passaram a adotar. O Brasil adotou o sistema de fusos horários em 1913, tá? Através de uma lei, um decreto de lei, que foi adotado e estabeleceu para o Brasil 4 fusos horários. Tá? E a incumbência para o Observatório Nacional da época de determinar, conservar e disseminar a hora legal brasileira. Nós chamamos de hora legal brasileira porque aqui tem uma lei que regulamenta a hora, né? Eu costumo brincar que eu determino a hora, né? Que o presidente da República vai levantar, a hora de qualquer pessoa do país vai levantar, sai daqui, é determinado aqui, né? Entendeu? A influência da hora nas atividades humanas é muito grande, né? Trâmites que ocorrem nos tribunais também tem data e hora, documentos eletrônicos circulando, né? Quer dizer, a hora está muito associada também à segurança da circulação das informações nos sistemas, né? É muito importante ter data e hora. O tempo, ele está na origem de todos os direitos, porque uma sociedade não pode deixar tudo aberto o tempo inteiro. É necessário modular o tempo, no sentido de dizer até quando pode ser exercido determinado direito e até quando se pode proteger esse exercício. Ou seja, existem prazos que envolvem preclusão, prescrição, decadência, perecimento. São prazos que dizem respeito à necessidade de disciplinar o exercício de direitos. A prescrição é um determinado espaço, um determinado intervalo de tempo no qual é possível exercer determinado direito, postular determinado direito. Isso vale para a esfera civil, isso vale para a esfera trabalhista, isso vale para a esfera criminal, vale para a esfera administrativa. Ou seja, a nossa vida está mediada por prazos. Nossos direitos não são eternos, eles são submetidos a prazos que precisam ser observados. Agora, existem exceções. Por exemplo, no direito internacional dos direitos humanos, desde as atrocidades da Segunda Guerra Mundial, se criou a noção de imprescritibilidade. São determinadas condutas de tão graves crimes contra a humanidade que elas não estão sujeitas à passagem do tempo. Significa dizer que graves violações de direitos humanos nunca prescrevem. Quanto mais grave a ação, maior a
a detenção ou reclusão a depender do crime. Isso muda de sociedade para sociedade. Algumas sociedades prevêem a prisão perpétua, outras prevêem uma situação muito indigna, que é a pena de morte, que aí é o fim do tempo. E no caso brasileiro nós não temos nem a prisão perpétua e nem a pena de morte. Temos essa digamos, modulação do tempo. Mas temos que pensar numa outra coisa, que qual é o tempo dos detentos? Os detentos sentem um tempo de uma forma diferente que um cidadão livre sente. Então a gente tem que pensar que 2 anos numa prisão não equivalem a 2 anos numa vida normal. Se não houver emergência, se não houver consentimento daquele que vive na casa, há uma limitação temporal. Mandados só podem ser cumpridos durante o dia. Significa dizer que a casa, como lugar inviolável, sagrado, de exercício da vida privada, de exercício da vida familiar, ele não pode ser, digamos, penetrado a qualquer momento. A legislação prevê que entre 21 horas e 5 da manhã do dia seguinte, não é possível o cumprimento de mandados. Se houver uma distância muito grande de um depoimento num inquérito criminal e na denúncia, pode haver um decréscimo, digamos, da atualidade e do próprio valor probante, né, desse depoimento. O mesmo vale para as pessoas que estão aguardando a prestação jurisdicional. Justiça que tarda não é justiça, isso é uma frase antiga e que mantém a sua atualidade, no sentido de que é necessário que haja um tempo razoável de duração do processo e isso está previsto na Constituição e em normas internacionais. Então nós temos várias pressões temporais do direito e é muito importante que as instituições estejam atentas a essas pressões. O tempo, ele é um treino. Para você fazer a gestão do seu tempo, é um treino. A pessoa, ela não tem consciência do quanto que ela perde durante o dia, os vilões, que a gente tem vários vilões durante o nosso dia e a gente não percebe. Então, é de repente aquela olhadazinha nas redes sociais, aquele telefone que toca e você tem que atender, a falta de organização. Você imagina, tu chega no trabalho, tua mesa está cheia de papel, cheia de coisa. Você consegue se organizar? Você consegue fazer as coisas? Então, você tem que parar, organizar, tudo começa do básico. Se você está fazendo uma atividade, você corta aquela atividade para fazer outra. Quando você for voltar, o seu cérebro precisa de um tempo para lembrar aonde você estava. Então, se você for fazer realmente um estudo, você vai ver que se você fizer encadeado, você vai fazer mais coisa do que se você for ficar fazendo simultâneo. Há uns anos atrás, eu comecei a estudar sobre o tempo para poder escrever o livro. E eu descobri que tudo que eu fazia tem nome. Existem técnicas, existem métodos, processos, e foi muito interessante, porque na hora que eu fui tabular, eu comecei a ver, falei, mas eu já fazia isso, não sabia o nome disso? Então, assim, o que eu faço, tá? Semanalmente, na segunda-feira, a primeira coisa que eu faço, eu pego um caderno, não precisa de computador, não precisa de planilha, nada. Eu pego um caderno e eu coloco lá tudo o que eu tenho que fazer. Coloco primeiro os profissionais, depois eu pego e coloco os meus pessoais. E vou vendo, tá, beleza, listei tudo que eu preciso. Como é que está a prioridade? Eu tenho que terminar isso essa semana, eu tenho que terminar no final do mês? Quanto tempo eu vou levar em cada atividade? Chega no dia seguinte, eu olho o que eu não concluí, entendo por que eu não concluí e depois, se eu tiver que fazer um replanejamento, eu faço um replanejamento disso. O tempo é planejamento. Se você não sabe se planejar, como é que você vai sair lá na frente? Isso em relação à parte profissional. Agora, e a vida pessoal? A gente tem projetos, quero organizar uma viagem. Se eu também não parar para pensar, eu também me enrolo toda nessa organização. Você tem que ter o seu tempo de ócio também. Por isso que você tem que se planejar. Lá vou eu falar de novo planejamento. Para você trabalhar, por exemplo, de segunda a sexta-feira, você tem que ter o seu final de semana. Você pode separar um tempo durante a semana para você. Então, depende do profissional, depende de onde você trabalha. Porque se você é uma pessoa que é CLT, tem que trabalhar 8 horas cravadas, é meio difícil, você não vai conseguir fugir. Mas você não tem a parte da noite? Você não tem o horário do almoço? Você não tem os finais de semana? Quem é CLT tem a vantagem das férias, inclusive, né? E quem não é? Quem é uma pessoa, um prestador de serviço? Ele também tem que se organizar. Mesmo prestando serviço, ele tem que ter uma vida. Nós aqui temos 600 relógios. Relógios que, para alguém, representou um bem de raiz. É algo especial, porque quem os manipulou
passou toda a sua carga de energia para o objeto. E o objeto mantém essa carga de energia. Se você tiver um pouco de sensibilidade, você vai sentir este efeito. Porque os relógios são os bens que marcaram toda a família, as horas felizes, as horas de dificuldade, os momentos íntimos de aniversário, de casamento, de nascimento. Então é algo que realmente é muito profundo. Não é apenas mais um relógio. Estou completando 80 anos de existência, fazendo a mesma atividade sempre, e eu vivi muito tudo isso, né? Então é algo que eu gravei, que eu observei, como a minha atividade exige muita a observação. Sou uma grande observação da existência humana, do relógio, da função, da disfunção também e do equilíbrio. O tempo é o que organiza a experiência humana, seja a vivência dos homens no mundo, seja a tentativa de explicação, de narrativa das coisas do mundo. Não existe história sem tempo, mas também não existe tempo sem história. Por quê? Porque o tempo só faz sentido como uma criação humana. Isto é, o tempo tem início, ele tem fim, ele vai se modificando à medida em que as pessoas vivem. É a experiência humana, portanto, que sempre define e redefine o tempo. Veja o que você quer. Se você quer uma qualidade de vida, planeje a sua qualidade de vida. Se você quer aumentar a produtividade no trabalho, aumente a sua produtividade, mas planeje, se organize, olhe longe. E muitas vezes a gente não consegue só ver. Então faz um desenho, da onde você quer chegar, porque aquilo vai te estimular. O que é importante e o que daria também como conselho, há momentos que são únicos na nossa vida e esses momentos eles não precisam ser cronometrados, eles precisam ser vividos. Então, às vezes é importante deixar de lado o relógio, né, e viver os momentos importantes, principalmente com as pessoas que nós amamos. Assim, aproveitaremos melhor tempos sem querer correr contra o tempo.